Olá, estamos com mais um podcast na série Ortopedia e eu trouxe o Dr. Conrado Cruz para falarmos aqui sobre tendinite, doutor, que é algo assim que todo mundo fala, eu tô com uma tendinite no meu pé, eu tô com uma tendinite no meu ombro, como seria isso, doutor? Sim, tudo bem, Lucimar? Primeiramente, obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez. Bom, a tendinite é um processo inflamatório que se dá nos tendões. Os tendões, eles são estruturas que ligam um músculo a um osso, né? Quando a gente fala do ombro, a gente fala dos tendões talvez mais importantes, que estão mais sobre o risco de lesões. Pela característica do ombro, né? Como se comporta, olha toda a mobilidade que ele faz. Então a tendinite é esse processo inflamatório. Normalmente está relacionado ao processo degenerativo, ou seja, o nosso envelhecimento, a nossa maneira que o nosso corpo está reagindo, e também a nossos abusos, né, das nossas atividades. Seja no trabalho, seja atividade física, ou mesmo, muitas vezes, a gente não fazer as atividades físicas. Exatamente. Né? E aí a gente fica meio travado, né, doutor? Exato. Não... Exatamente. Uma coisa que é importante é o seguinte, às vezes a gente acha que é uma tendinite especificamente do ombro, e muitas vezes é uma ruptura do tendão, né? Então isso é muito importante. Quando a gente tiver essa dor, ela fica crônica, passa 15 dias, um mês, e os sintomas ainda estão ricos, né? Tá bem sintomático, vale a pena procurar um profissional, porque às vezes não é uma tendinite, às vezes é uma ruptura, tá rompido o tendão. E às vezes o problema vai exigir um tratamento mais específico. Doutor, e exames que faz nessa condição para tendinite? Ele é um raio-x, ou como seria isso? É algo maior, assim, uma ressonância? Como seria isso? Sim, especificamente do ombro, a radiografia, obviamente, ela não consegue ver a parte de tendão em nenhuma ocasião, né? Em nada do nosso corpo a gente consegue ver tendão com a radiografia. A radiografia a gente vê mais a parte da parte óssea, né? E as relações entre esses ossos, né? As articulações. Especificamente do ombro, a ressonância é o padrão ouro hoje. Tá? Em outros locais, o ultrassom ele serve muito bem para conseguir enxergar, ver como é que está o processo inflamatório, mesmo se tem ruptura. Mas com certeza a ressonância é o padrão ouro. Porque a ressonância ela faz vários cortes ali, né? Sim. E aí ela consegue fazer a leitura, então, para que os nossos seguidores aí possam entender isso, né, doutor? Sim. E, doutor, além da tendinite no ombro, tem a tenossinovite. Tenossinovite. O que seria isso no ombro também? A tenossinovite, ela, na verdade, ela também é o processo inflamatório do tendão e da sinóvia. A sinóvia é uma camada que fica na articulação, né? Ela produz aquele líquido sinovial, né? Absorve, que é aquele líquido que faz a lubrificação da articulação. Então, quando a gente fala de tenossinovite, eles são praticamente a mesma coisa. Não é exatamente tecnicamente, anatomicamente a mesma coisa, mas ela se comporta da mesma maneira. É uma resposta inflamatória da articulação como um todo, né? Da sinóvia e do tendão. Isso, doutor, para as pessoas entenderem, ali o líquido sinovial é como se fosse um óleozinho lubrificante, né? Ali Sim. na cartilagem para ela poder movimentar, Exatamente. né? Porque a cartilagem é aquela parte molinha, branca entre os dois ossos, Isso. né? E que faz a movimentação. Exato, é como se fosse, vamos pensar como se fosse um revestimento do osso. Você imagina que uma articulação é a união de dois ossos. Esses dois ossos, quando eles vão se encontrar, ele tem esse revestimento, bem na região onde eles vão se encontrar, que a gente chama de epífice. Então, essa cartilagem, esse revestimentozinho, né? Então, ele tem, essa articulação, ela tem esse revestimento da cartilagem e ela é em volta de cápsula, dos ligamentos. E ali está a sinóvia, onde vai produzir esse líquido que vai fazer essa lubrificação. É um líquido muito importante. Entendi. Doutor, tem alguma idade que pode ser afetada mais para a tendinite e a tenossinovite, assim, idade mais avançada ou mais jovens, como seria isso? Bom, se a gente for pensar na doença degenerativa, com certeza vai ser mais velho, né? Então, 35, 40 anos a gente começa a mudar um pouquinho o corpo, né? Onde a gente tem que começar a se prevenir um pouquinho mais. As pessoas mais jovens que têm as tendinites têm relação mais a abuso mecânico, né? Às vezes até a parte laboral, trabalho braçal, né? Mas eu repito, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes parece que é uma tendinite, no ombro, né, especificamente, e às vezes é uma ruptura, às vezes é uma lesão. E a gente fica tratando como se fosse a tendinite ou mesmo a bursite, né, que se fala muito. O que é a bursite? Exatamente, eu tô com bursite, tô com né? bursite, eu tenho bursite, né? Uma bursite, o que ela é? Ela é uma camada
vem de bolsa, né? Ela é uma camada que está cobrindo os tendões do ombro, do manguito rotador, tá? A bursa do ombro, né? Da subacromial. Então, essa bursa, normalmente, ela tem relação, ela é reativa a algo. Às vezes é uma doença do tendão, é uma tendinite crônica ou uma lesão e que a bursa reage. A gente fica achando que a gente vai tratar a bursa, mas às vezes a bursa é só a reação, não é a causa principal. É por isso que é muito importante o diagnóstico, né? Faz a ressonância magnética. Exatamente, para poder entender nesses pequenos cortes, como eu falei, qual é o ponto que precisa ser tratado. Exatamente. Né? Não adianta, às vezes, ficar passando lá um cataflã no braço, né? Que as pessoas passam, gelzinho Sim. ali, passam aqueles outros géis e tal, mas precisa saber a causa para realmente tratar, né? Ou que seja clinicamente ou que seja cirurgicamente, né, doutor? Exatamente. Quando começa a ficar crônico, tem que procurar ajuda. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez no nosso podcast aí, né? E eu também deixo em aberto outros assuntos para o senhor aí para próximos podcasts, né? Tá, joia. Muito obrigada, Silmara. Te agradeço.